Salve, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje, Campeonato Brasileiro. E que loucura, hein? E que loucura, o Cuiabá já tinha feito 3-0 no Flamengo, agora foi lá e fez 3-0 no Fluminense. Que parada, hein? Que parada, não teve como, né? Hoje a gente vai ter que ouvir o Diniz, porque, olha, foi uma vitória acachapante, né? Uma vitória, cara, assim, até a gente tem que contextualizar, né? A gente sempre fala assim, vamos contextualizar. Aqui é o que a gente mais faz, né? Teve uma expulsão e tudo mais. Eu já ouvi a coletiva do Diniz, vai mais uma vez reclamar de arbitragem. Enfim, né? É aquela coisa, né, gente? Assim, eu sempre falei aqui, eu sou muito fã do trabalho do Diniz. Gosto muito, eu acho que é um trabalho autoral, é muito diferente, né? Ele sai do padrão do que a gente está acostumado do futebol brasileiro. Se a gente assistir, por exemplo, Internacional e Atlético Mineiro, não tem nada de diferente, né? Não tem nada de diferente. Quando a gente vê o Diniz, não tô falando que não tem mérito, óbvio que tem méritos, tá? Não tô falando que se eu volto a partida, Internacional e Atlético Mineiro. Não estou dizendo que não tenha méritos, tem muitos méritos, né? Dos treinadores e como eles colocam as equipes dentro de campo, os comportamentos táticos, mas eu digo assim, não tem nada diferente. Quando a gente olha para o Diniz, é algo muito diferente, né? É algo muito particular. E o Diniz apoiou muito, né? O Diniz apoiou muito ao longo da sua carreira em relação a esse seu estilo de jogo. Ele é até hoje, ele é menosprezado, ele é minimizado por alguns personagens da imprensa esportiva, infelizmente, o que eu discordo. E eu acho que isso eu refleti após o jogo da Libertadores. E eu acho que por causa disso, ele, ele, ele se tornou um cara muito na defensiva. Né? Ele se tornou um cara muito na defensiva. De ter que defender o seu trabalho, porque se ele não defender o seu trabalho, ninguém vai defender. Né? Vão ter, obviamente, os fãs, né? As pessoas que acham de fato o futebol do Diniz muito interessante, que vão defender o seu trabalho. Mas muita gente, até hoje, se a gente parar para pensar, tem muitos ainda influencers são paulinos que não tem nenhum apreço, não tem nenhum apreço ao Diniz. Nada contra o Diniz como pessoa, né? Mas tudo contra o Diniz como treinador. Enfim, só que quando você se torna muito defensivo, quando você precisa defender a todo custo o seu trabalho, e isso acontece com o Abel Ferreira também, e muito provavelmente a gente vai ouvir o Abel amanhã também, porque eu quero ver, não estou dizendo que o Abel vai perder, mas eu quero ver o que vai ser falado, né? Depois de uma coletiva tão, de repente, até mal educada, né? Dos dois personagens. Que outro treinador que apoiou bastante da imprensa e apanha até hoje. E aí eu pensei, poxa, quando você apanha muito, você tem que se defender. Porque se eu não defender o meu trabalho, poxa, ninguém vai defender. Não adianta meus amigos falarem, não, o seu trabalho é muito bom. Amigo, pô, pode fazer vista grossa, né? Então, assim, eu tenho que defender o meu. Só que quando você se torna excessivamente defensivo, você chega numa situação, num estágio onde você começa, de repente, ser discordial, beirando a arrogância, né? E quando você chega nesse nível, é muito ruim. É muito ruim. Porque eu até falei, né? Tanto do Diniz quanto do Abel. Os dois treinadores, eles, por muitas vezes, um pouco discordiais, arrogantes, prepotentes em seus discursos, inclusive debochando dos repórteres, né? Debochando dos repórteres quando eles falam das escalações, cena absolutamente constrangedora. Só que o tempo ele é o senhor de todas as coisas.
O tempo ele é o senhor de todas as coisas. E com o Diniz, o tempo ele foi injusto, mas ele foi justo também. Chegou no Fluminense, chegou à seleção brasileira, campeonato carioca, então o tempo foi muito justo, né? Você ter as convicções, você trabalhar em cima daquilo que você acredita. Com o Abel Ferreira é a mesma coisa. O tempo foi muito justo com o Abel Ferreira. Duas Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Paulista. Só que a justiça, ela pode vir na forma de títulos, ou a justiça pode vir na forma de decepções. E as decepções acontecem na nossa vida para que a gente aprenda uma lição. Felizmente, talvez para o Fernando Diniz, a lição possa ter vindo agora. Ele, obviamente, vai fazer a sua coletiva pós-jogo, ainda questionando algumas coisas dentro do campo da arbitragem, mas obviamente que depois do jogo você está com a cabeça muito quente, no calor do momento, estava muito quente também, ele está suado, né? E ele vai até falar da temperatura, né? Do clima. Só que depois do jogo, voltando para casa, talvez ele reflita sobre algumas coisas, né? E muita gente vai oportunizar, né? Vai oportunizar, para usar esse momento também, mais uma vez, para desqualificar o trabalho do Diniz, o que é errado. O que é errado. Só que quando você atinge um certo grau de. Poxa, eu não sei se a arrogância é a palavra correta, mas sei lá, quando você atinge um certo grau de soberba, você fica cego para algumas coisas e o tombo ele é dolorido, né? O tombo ele é dolorido. Então, por mais que as pessoas te batam, que você apanhe bastante, de repente você ser um pouquinho ter um pouquinho mais de humildade, talvez. Não estou dizendo que não sejam humildes esses dois personagens que eu cito aqui, mas não faz mal a ninguém. Não acho que isso afeta em nada a campanha na Libertadores, até porque o Fluminense entra com um time totalmente. O Fortaleza não, o Fluminense entra em campo com um time totalmente descaracterizado, mais uma expulsão, segundo jogo consecutivo, mais uma partida em que você tem que jogar com um jogador a menos. Se com os titulares já é difícil, com um time misto ou reserva fica mais complicado. E o Cuiabá não tomou conhecimento. Tá? A gente vai ouvir ao final do podcast de hoje as palavras do técnico Fernando Diniz. Vamos ver, cara, né? O que ele vai falar do jogo, né? Como eu já antecipei, vai reclamar de arbitragem mais uma vez, vai bater na mesma tecla que ele bateu após o jogo da Libertadores, que eu acho errado de novo. Eu volto a dizer, eu acho errado de novo, porque ele tem a oportunidade de ver o lance mais de uma vez, né? E ele reafirma aquilo que ele falou, né? Ou seja, aquela questão da humildade que eu falei, né? Falou um monte de coisa, agora ele vai bancar o que ele falou também, né? Enfim. Só que, eu volto a repetir, quando você atinge um certo grau de arrogância, quando você fica cego para algumas situações, o tombo pode ser dolorido. E eu espero que o tombo tenha sido aqui. O tombo tenha sido aqui. E que para o jogo da volta no Beira-Rio, Diniz vai com outra postura, não em relação ao jogo que ele tem que ser praticado, mas em relação a outros componentes do jogo, a arbitragem, aos adversários, porque nunca há o mérito ao adversário, né? Você pode reparar que o Abel até ele dá o crédito ao adversário algumas vezes, muito a contragosto. Às vezes me parece muito a contragosto, né? Ele deu o crédito pro São Paulo na eliminação na Copa do Brasil, deu o crédito ao Grêmio em partida recente pelo Campeonato Brasileiro, mas não foi, para mim não soou muito convincente. O Diniz não faz isso, né? O Diniz não dá o mérito ao Internacional, que fez um grande primeiro tempo, quando estava no 11 contra 11. O Diniz não dá o mérito ao, ao Cuiabá, que goleou por 3-0, né? Enfim,
Fica o convite aberto, a gente vai ouvir junto algumas perguntas, a coletiva não é muito longa, a gente deve chegar aí no meio, né? Eu nunca termino a coletiva, porque fica aquele nosso velho convite, justamente para você entrar lá no canal do Fluminense e ouvir o restante da coletiva do Diniz, tá? Tabela do Campeonato Brasileiro, Globoesporte.com, todas as notícias do GE. Então aqui tá a rodada, né? Aqui tá a rodada boa para o Flamengo, péssima para o Bahia. O Flamengo chega aos 43 pontos, volta a respirar, volta a vislumbrar o topo da tabela. Agora apenas a um ponto do Palmeiras, né? Algumas rodadas atrás já estava num cenário não muito agradável. Agora fica agradável de novo. Fortaleza 1, Grêmio 1. São Paulo 2, Corinthians 1. São Paulo venceu o clássico majestoso de virada, né? Importante destacar isso, encarou um Corinthians totalmente reserva. Totalmente reserva, não dá para dizer que totalmente reserva, mas um Corinthians misto, né? Cuiabá 3, Fluminense 0. E curiosamente, os dois semifinalistas da Libertadores tomaram uma chacoalhada do Fluminense, pelo menos foi fora de casa. Do Internacional foi no Beira-Rio, hein? Foi no Beira-Rio, mas diferente. Tem a questão do Inter perder em casa, o Fluminense perde fora de casa. Só que o Inter, com um time reserva, eu acho que jogou muito mais. Teve a questão da expulsão, não tem como a gente deixar de contextualizar a expulsão do Martinelli, mas o Internacional, um time misto, reserva, né? Vamos usar reserva. Internacional reserva contra o Galo titular, cara, o Internacional foi senhor do primeiro tempo. Aí o Felipão faz substituições importantes que mudam um pouco a forma como a partida se desenhava, consegue um gol e aí o Internacional ele esmorece, né? Toda aquela confiança que a equipe vinha apresentando, de repente vem abaixo, o Galo chega ao segundo gol e poderia ter feito 3. Poderia ter sido... a gente quase viu nessa 25ª rodada, os dois finalistas, semifinalistas de Libertadores apanharem por 3-0, hein? Foi por muito pouco. Mas o Inter, volto a repetir, jogou muito mais bola, eu acho. Com o time reserva, hein? Jogou muito mais bola. O trabalho do Cudê tá ganhando liga. É um time ainda um pouco desatento, tá deixando o campeonato correr e vai ficando numa situação desconfortável, tá? Grêmio aqui, com empate, chega a 44 pontos, igual o Palmeiras, mas supera nos critérios de desempate. O Flamengo chega aqui à 4ª colocação. Fluminense, 6º colocado. Atlético Mineiro chega a 40 pontos, hein? Chega a 40 pontos, agora 11 do líder Botafogo. Os mineiros... Olha, os mineiros ainda... Eu sempre falo aqui, né? Eu ouço algumas mídias locais, né? Ouço mídias mineiras, ouço mídias gaúchas e cariocas também. E tem gente acreditando na briga pelo título ainda do Galo, né? Quando eu ouvi eu nem comentei aqui, mas quando eu ouvi pela primeira vez, falei, nossa, cara, que maluquice, os caras estão absolutamente é, entusiasmados, né? Entusiasmados, essa é a palavra correta, né? E olha, tá muito longe, tá muito distante, mas a sequência do Galo é espetacular, né? A sequência espetacular. Fortaleza, nono colocado. São Paulo, 10ª colocação, chega aos 34 pontos. Cuiabá, 32 pontos, voltando a vencer. Dá aquela respirada. O Cuiabá é aquela equipe que a gente não sabe o que vai acontecer. Se vai brigar na parte do miolo da tabela, se pode pleitear uma pré-Libertadores, se vai brigar na parte de baixo da tabela, não dá para saber. É uma grande incógnita. Corinthians, 12ª colocação. Internacional, 14º, 29 pontos, hein? Situação do Internacional ficando cada vez mais complicada. Bahia, 25 pontos. Mais uma rodada na zona do rebaixamento e pode descer um degrau. O que tá ruim pode ficar pior, tá? Bom, bora, vamos com as notícias esportivas, mais uma vez deixando destaque ao Globoesporte.com, matéria por Thiago Lima, torcida do Flamengo
protestou, né, e deve seguir protestando, talvez até o anúncio do novo treinador. Fica aí na expectativa de que possa ser o Tite, fica essa expectativa. O craque Neto, né, apresentador do Donos da Bola, disse que o Tite não vai para o Flamengo. Ele falou que tem informação de pessoas próximas, ele cravou que o Tite não vai para o Flamengo. Apesar de estar sendo falado muito, né? Eu não sei. Eu não sei, porque quando a gente ouve sobre o Flamengo, a gente ouve de setoristas, pessoas que têm contatos internos relevantes, só que tem de outro lado a gente tem um craque Neto, que também é um cara que tem pouquíssima informação, né? Então, vamos ver, cara. Só o tempo vai dizer, não dá para saber, né? Não dá para saber o que vai acontecer, porque o Tite disse que não ia trabalhar essa temporada. O Flamengo, se de fato o negócio está. O Ricardo Maurício Prado, por exemplo, grande jornalista, colunista do UOL, disse que o negócio está fechado. E o que eles estão negociando é quando que o Tite vai estrear. Se estreia nessa temporada, se estreia na próxima temporada, se começa a treinar na pausa da data FIFA de outubro, não sabemos. Não sabemos. É um grande mistério, é uma grande incógnita. E eu acho que o torcedor do Flamengo só vai. Não vai deixar de protestar, mas eu acho que só vai dar uma sossegada, uma relaxadinha quando anunciar o novo treinador. Se for o Tite, eu acho que vai dar uma acalmada, vai baixar um pouco essa paixão maluca, né? Essa paixão maluca. Vamos ver. A torcida compareceu em peso mais uma vez, colocou mais de 46 mil torcedores e o torcedor rubro-negro vai fazer a sua parte. Disso não dá para criticar. O torcedor rubro-negro comparece em peso, em massa, e agora vai para o estádio mesmo, seja para apoiar, seja para criticar, para que o time chegue a Libertadores. Então, a parte do torcedor está sendo feita. Você pode questionar se é o torcedor de arquibancada, o torcedor raiz, se é o torcedor Nutella, entre aspas, né? Se é o torcedor modinha, mas são torcedores que estão comparecendo, que estão pagando e que estão ajudando, deixando a sua contribuição financeira para a camisa rubro-negra. Então, disso não dá para criticar o torcedor rubro-negro, tá? Vambora, Rogério Ceni disse que a expulsão foi a jogada capital, né? O momento, assim, não digo o erro capital, mas foi o golpe de misericórdia, né? A expulsão do Canu no final do primeiro tempo. O Rogério não é muito de falar de arbitragem, só que ele falou que para ele era uma jogada clara de cartão amarelo. Eu vou deixar para os torcedores, né? Eu sempre falo aqui, eu não sei todas as tecnicalidades da arbitragem, tá? Eu não sei todas as tecnicalidades da arbitragem. Eu tendo a concordar com o Rogério Ceni. Tendo a concordar com o Rogério, mas daí dizer que foi um erro crasso ou não, nem o Rogério fala que foi um erro crasso, né? Ele só fala que, ó, aqui, ó, as aspas do Rogério. Eu não gosto muito de falar sobre a arbitragem em entrevistas pós-jogo. Acho que isso é uma parte para o clube analisar. E aí o clube faz a sua representação e o seu poder de bastidor. Em relação ao lance da expulsão, acho que é claro que é uma jogada de dentro para fora. Ele não está indo em direção ao gol. O árbitro analisa certo. Depois o VAR interfere. Foi o lance principal do jogo, nos deixa com um jogador a menos e mais longe do gol. Então, se já é difícil encarar o Flamengo, mesmo que mal treinado, no 11 contra 11, você imagina com um jogador a menos, né? Fica muito complicado. E ainda teve um pênalti, né? Que o Rogério também já não falou que não foi. Disse que foi muito interpretativo. Então você vê que o Flamengo não tá fácil, né? Porque teve o Bahia com um jogador a menos e precisou de um pênalti para conseguir vencer. Você vê que o momento é muito ruim, tecnicamente falando, né? Tecnicamente, coletivamente falando, o momento do Flamengo é péssimo, né? É muito ruim, cara. E aqui não estou falando que houve o auxílio da arbitragem. Eu nem acho que foram lances assim bizarros. A expulsão, o pênalti não. Quer dizer, eu não gosto de falar porque, cara, eu sempre falo assim, deixo para os torcedores.
A menos quando é um movimento como aconteceu na Libertadores, né, do Fluminense contra o Internacional, que de um lado ficam os torcedores mostrando o lance do Samuel Xavier, do outro mostram o lance do André, né, pênalti ali no gol do Mercado. Então, assim, quando é esse tipo de situação, que eu acho até um pouco embaraçosa, né, até um pouco constrangedora, aí a gente fala um pouco. Mas de resto, eu acho que assim, é muito interpretativo, tá? A expulsão eu tendo a concordar com o Rogério, mas não vou também falar que foi um erro crasso, falar que a arbitragem foi péssima. Enfim, tem lances e lances. Vão pegar aí depois os torcedores. Ô, caramba, deu uma doideira aqui. Vão pegar aí depois lances provavelmente, né, em outros jogos onde houveram jogadas parecidas e houve ou não a marcação do pênalti, houve ou não a expulsão. É por isso que eu deixo pro torcedor, né? Porque o torcedor do time, né? Caso do Bahia, por exemplo, vai ter na memória muito fresca, né? Outros lances contra ou a favor de uma equipe. E os torcedores estão sempre muito alertas, né? Então eu vou deixar pro torcedor, tá? Bahia, Bahia não. Falei de Bahia, agora Fortaleza. O Fortaleza rompeu com organizadas, né? Mais um clube que rompe com organizadas. A gente tem o Palmeiras. E eu não sei qual outra equipe que é rompida. Eu acho que é muito difícil, né? Você ver um clube romper com uma organizada, porque a organizada participa da vida política do clube. Para o Fortaleza, que se tornou uma SAF, né? Que não sei se já se tornou, mas foi aprovada a SAF. É óbvio que a organizada ajuda, mas em termos políticos já não tem mais tanto peso, né? Como acontece no Palmeiras. O Palmeiras é uma equipe que não é SAF, mas a Leila Pereira, por exemplo, praticamente não tem oposição, então ela não precisa, né, da parceria, entre aspas, né, da organizada para assim, qualquer coisa, qualquer apoio político, né? Você precisa do apoio de uma ala interna que é próxima à organizada, enfim, sempre acontece muito disso, né? Bom, vamos lá. Fortaleza comunicou neste sábado o rompimento de toda e qualquer relação do clube com a torcida Irmandade Tricolor e Torcida Unida do Fortaleza. A decisão veio devido aos episódios de violência das organizadas, inclusive com confusão em São Paulo na semifinal da Sul-Americana, no jogo contra o Corinthians, né? Que a gente trouxe até a notícia aqui, aquela cena constrangedora de torcedores do Fortaleza brigando entre si. E em virtude de atitudes violentas, o Fortaleza rompeu. Né? Então é muito ruim, né? O Fortaleza, como hoje uma marca forte, é muito ruim você ter a sua marca vinculada a cenas como essas, por exemplo. E eu entendo o rompimento. Eu entendo o rompimento, o posicionamento, tá? No que depender do Fortaleza Esporte Clube, os integrantes das organizadas identificados nos episódios de violência serão banidos e não poderão mais frequentar os jogos do clube. Contamos com o apoio do poder público para a efetivação do banimento e estamos dispostos a auxiliar na identificação dos criminosos, bem como ceder quaisquer imagens que colaborem com o processo, tá? E aí houve o rompimento e o Vojvoda, na coletiva pós-jogo, pediu para que as torcidas deixem as diferenças de lado, né? E que apoiem a equipe. Porque a gente sabe que o torcedor, e mesmo assim o do Palmeiras, né, que é rompido com a gestão da Leila, o torcedor organizado comparece em peso e ele é quem o torcedor, a torcida organizada é meio que o maestro, né? Eles são meio que o maestro. Eles puxam os cânticos, eles puxam os aplausos, eles puxam as vaias. Assim, isso é válido, cito o Palmeiras, mas isso é válido para tantas outras equipes e o Fortaleza não é diferente. Eu tive o conhecimento do que aconteceu, posso dizer que necessitamos de um Castelão com apoio para terça-feira, da torcida e de toda a gente que vem ao jogo.
apoio durante toda a partida, porque deve ter protesto, tá? Como houve o rompimento, devem ter manifestações em relação a isso. Por isso que o Vojvoda já em coletiva pede o apoio. O momento é bom para desfrutar. Se há diferenças, temos que deixar de lado as diferenças neste momento, procurar um encontro ou solucionar. O clube nunca teve um momento assim. Eu sempre falava, quero decidir no Castelão. Então os jogadores queriam isso, definir no Castelão. Castelão tem que estar como conhecemos. O time vai responder, temos que estar unidos, tá? Aqui o Vojvoda já cravando que o time vai responder e pede o apoio das organizações, que, como eu disse, eu volto a repetir, deve ter alguma forma de protesto. Você não tenha dúvida que um rompimento, né? Um rompimento dessa magnitude nunca passa em branco. Deve ter alguma forma de manifestação, mas eu imagino que o torcedor vai sim priorizar a equipe dentro de campo, a classificação para a final da Sul-Americana, e o Vojvoda falou: vamos responder. O time vai responder. Então, eu acho que vale para o torcedor, por mais que seja um momento importante de romperam com a gente e tudo mais, vamos deixar nossa bronca, nosso protesto, vale muito mais agora apoiar mesmo, incondicionalmente, e depois faz o seu protesto, né? Porque é uma decisão importante, é um feito inédito, pode ser um dos momentos mais gloriosos da história do Fortaleza, tá? Sobre Renato Gaúcho, Renato Portaluppi valorizou o ponto do Grêmio fora de casa e o Cristaldo perdeu um pênalti, né? Que loucura, né? Bateu com os dois pés ali, foi uma cena constrangedora, né? E vamos pegar algumas aspas do Renato. Tivemos altos e baixos no jogo. Muita gente vai falar que o Fortaleza jogou com o time reserva. Às vezes é pior, pois quem entra quer mostrar trabalho. Falei para o meu grupo sobre isso, que precisaríamos entrar com intensidade porque eles iam ter. Não tem jogo fácil, não jogamos tão bem, mas esse ponto vai fazer a diferença lá na frente, de fato, como diz o Renato, né? Porque pelo empate, muita gente, eu até falei que o Internacional entrou reserva como quanto os titulares do Atlético Mineiro. E no primeiro tempo tomou um baile, tomou um banho. O Fortaleza entrou com reserva, né? Aí alguns titulares até entraram, mas é praticamente reserva, né? Isso acontece com o Internacional, também entram alguns titulares, porque o banco são os titulares, não tem jeito. Encarando um Grêmio titular. E aí muita gente pode ficar na bronca, né? De jogou com o time reserva, mesmo que seja fora de casa, tinha que ter vencido. Mas não é tão fácil assim, né? Não é uma parada que é a hora que a gente quer, é do jeito que a gente quer, enfim, né? Enfim, vamos embora. Vamos com estatísticas de Luizito Soares. Vamos lá. Estatísticas do Grêmio, tá? Não de Luizito Soares, mas do Grêmio. Vamos lá, Luiz Soares. Artilheiros do time por competição. Recopa Gaúcha, Gauchão, Copa do Brasil, Brasileirão. Luiz Soares tem 20 gols pelo Grêmio nessa temporada. É um cara diferente. Não tem jeito. É um cara que, poxa, pode estar jogando com dor no joelho. Pode não. Ele joga com dor no joelho, né? Ele joga com dor no joelho. Mas é um monstro, cara. A gente cita o Luiz Soares, mas nessas últimas semanas virou notícia o caso do Caleri. O Caleri tá jogando com dor e fez gol contra o Corinthians. Então são caras que, mano, a gente tem que tirar o chapéu. A gente não tô comparando os dois, obviamente, tá? Até porque o Soares não há nível de comparação, com todo respeito ao Caleri, mas assim, a gente enaltece o feito desses atletas, porque, cara, jogar com dor deve ser uma parada absurda. Né? Eu, que sou um atleta de final de semana, a minha dor deve de longe se equiparar à dor que sente o Soares, o Caleri no tornozelo, e é incômodo você jogar com dor, né? E é muito incômodo. Bom, Dorival quer acelerar o planejamento para 2024, estar atento ao mercado. Agora sim, o Dorival fala do mercado, né? Porque até então ele falava, ó,
que eu pedi é que a gente não venda nenhum jogador. Mas olha, eu não sei, cara, assim, o torcedor são paulino conhece o Júlio Casares melhor do que eu. Eu tô com medo dele fazer uma cagada, tá? Eu tô com medo do Casares fazer uma cagada. Ah, do negócio subir a cabeça, sabe? Como aconteceu com algumas gestões recentes. Eu tô com medo dele fazer alguma cagada, dele vender metade do time, contratar uns caras que não vão render, sabe? Eu tenho essa preocupação, que aí no final sobra pro Dorival. Essa que é a parada, assim, as gestões são tricolores recentemente fizeram uma série de cagadas e no final sobra pro treinador, né? É isso que é complicado. Eu não sei, espero que o Júlio Casares, com essa conquista desse título, ele fique centrado, né? Não se vislumbre com algumas situações. Espero que ele fique focado, não, assim, ó, vencemos, estamos com grana, mas trabalho que segue. Né? Vamos ouvir o Dorival. Se ele não quer perder fulano, não vamos vender fulano. Se ele não quer perder ciclano, não vamos vender ciclano. Espero que faça isso, porque olha, eu confesso a vocês, eu tô com medo do Casares fazer uma cagada nesse final de ano. Sincero, honestamente, a gente torce para que não, mas vamos ver. Ainda não começamos o planejamento e nem tinha como fazê-lo. Jogamos uma decisão agora. Vamos fazer no final de semana que vem ou na outra vai acontecer. Precisamos acelerar esse processo para a diretoria estar atenta aos movimentos de mercado, nos abastecendo de informações e nós abastecendo a eles sobre algumas mudanças que são necessárias em todo o projeto, todo o processo de trabalho. Por que disso, né? Porque o Rafinha falou que vai se aposentar no ano que vem. Então já é um ponto importante. O Rafinha disse que vai se aposentar e não sabe se vai ser no meio do ano ou no final do ano. O Lucas, o contrato dele vai até o final dessa temporada, então ainda é uma indefinição. Por isso que, até pelo fato do São Paulo com essas duas vitórias consecutivas, eu acho que já tem que pensar mesmo. São Paulo não vai correr risco de rebaixamento. Isso para mim eu já tinha dito isso após a conquista do título. Cara, mas eu tinha falado mais umas 3 vitórias, mais umas 2 vitórias, e aí uns empates no meio do caminho, fecha o ano. Foco na temporada do ano que vem, foco 2024, conseguir montar um time forte e competitivo para a disputa da Libertadores da América. Né? E aí, como eu falei, tem o Rafinha que é um pilar da equipe, tem o Lucas que tá um pouquinho mal nesses últimos jogos, tá um pouquinho mal, mas é um cara totalmente diferente. É um cara totalmente diferenciado. Bom, São Paulo provocou o Corinthians, como não podia deixar de ser. Eu trago apenas a notícia, mas a gente não entra muito na pilha do torcedor, tá? Rafinha, aí sim, está decidido. 38 anos, tem contrato até o fim dessa temporada e analisa se joga mais 6 meses ou um ano, tá? Já vivi grandes emoções na minha carreira, a gente brinca. O pessoal da assessoria manda eu fechar a boca, parar de falar que eu vou me aposentar. Mas é a realidade. No ano que vem vou parar. Sim, está decidido. Sou privilegiado de viver esses momentos jogando no time no meu time de coração e desfrutando de momentos assim. Com o Morumbi cheio, é difícil de ganhar da gente, tá? Então, você vê que a assessoria já pediu pro Capinha, né? Fecha a boca, pelo amor de Deus, né? Não fica dando dica pros rivais, né? Não fica dando dica pros concorrentes. Fica que depois você fala, né? Que você vai se aposentar. Enfim, né? Enfim. Mas não vai se aposentar agora. O ano que vem. Não sabe se por mais 6 meses ou por um ano. Aí a questão, acho que de conversar. O Dorival falou sobre isso na coletiva, né? Preciso conversar com ele, até porque acabou de ganhar o título. Às vezes a cabeça tá a milhão, né? Tá passando muita coisa, um filme na cabeça. Então tem que esperar chegar o fim da temporada, esfriar a cabeça, conversar com o atleta. E aí negociar por quanto tempo ele vai querer ficar, tá? Caleri se torna o quinto maior artilheiro do século XXI no São Paulo. Mais uma marca do centroavante argentino, chega a 62 gols.
E teve gente que falou que o Caleri não era jogador decisivo, hein? Teve gente que falou que o Caleri não era jogador decisivo. Vambora. Vambora, vai. Auxiliar do Mano, que revela derrota e promete Corinthians chegando forte na Sul-Americana, tá? Sidney Lobo, o Mano não pôde estar em campo, se eu não me engano, ele tinha um gancho de quando ainda treinava o Internacional, né? Esporte Clube Internacional. E aqui uma aspas dele. Ficamos felizes com muitas coisas que aconteceram, principalmente o comportamento tático da equipe, a postura defensiva e a posse de bola, tentando envolver, olha, tentando, né? Apenas tentando, porque foi envolvido. Quando fizemos o gol, era claro que o São Paulo viria para cima. Tivemos um pouquinho de dificuldades e eles aproveitaram as oportunidades, apesar de eu ter achado falta no segundo gol. Bom, ia ser difícil parar o São Paulo. Por mais que você tivesse alguma ideia do que fazer, alguma proposta, Mano e sua comissão técnica não tiveram tempo para trabalhar. Então a ideia óbvia é que o Corinthians iria priorizar a defesa. Só que pelo jogo da Copa do Brasil, era muito claro que o Corinthians não ia conseguir segurar o São Paulo se defendesse. Então era uma sinuca de bico, né? Aquela famoso jargão. Ou a gente perde por muito, ou a gente perde por pouco. E ainda saiu até na frente. Eu acho que foi um bom. Eu acho que foi. É óbvio que assim, falar disso, pô, perder do São Paulo de novo, clássico, não é legal. Mas pelo momento, assumiram o risco ao trocar de treinador agora. Assumiram o risco de perder para o São Paulo e estão assumindo o risco de perder para o Fortaleza no Sul-Americano. Vai ter um pouquinho mais de tempo para trabalhar, mas pouco tempo. Vai ser muito mais na conversa, né? Na mobilização para conseguir algum feito importante. Renato Augusto reclamou da arbitragem. Vamos lá? Primeiro que foi falta no segundo gol do São Paulo, até saiu a chuteira do Felipe Augusto. No segundo tempo foi mais picotado, chamamos o árbitro várias vezes para dizer isso. Eu entendo que o adversário tem que segurar, mas o jogo ficou picotado e ele só deu 5 minutos, com tudo que ficou parado, com todas as substituições. Nenhum jogo do Campeonato Brasileiro tem 5 minutos de acréscimos mais. Ele pede paciência, mas fazer o quê? Temos que trabalhar para o jogo de texto. E, assim, o Renato, obviamente, ele deixa o protesto dele, mas se desse 8 minutos, para mim não ia acontecer muita coisa, não. Um jogo absolutamente administrado pelo São Paulo. Quando teve que acelerar, acelerou. Quando teve que buscar a virada, virou. E acho que não ia acontecer muita coisa a mais, tá? Enfim, eu não sei. O Renato Augusto que é o craque. Se ele tinha convicção, eu acredito nele, mas acho muito difícil, tá? Acho muito difícil. O jogo tava bem controlado. Aqui o Romero, negócio que vai dar o que falar, né? Comemorou, deu um tapa na bandeirinha do São Paulo, né? Vai virar. Enfim, né? Enfim, vamos lá. Aqui o treinador do Cuiabá, né? Antônio Oliveira, disse que perderam o foco depois daquela sequência de vitórias consecutivas, né? Foram 3 gols, mas poderia ter sido mais, e de fato poderia. De qualquer forma, há que fazer uma reflexão neste momento e perceber que quando nós queremos e acreditamos, nós ganhamos. Quando conseguimos competir e temos uma mentalidade diferente, quando jogamos para ganhar, as coisas fluem. Os jogadores são os responsáveis e estão de parabéns. Foi mais um passo em busca do objetivo que nós queremos rapidamente alcançar. Voltamos à terra, porque os campeões foram feitos de humildade e hoje nós somos os verdadeiros campeões. Durante algum tempo fomos a sensação. Tivemos o prazer e o orgulho das pessoas falaram de nós. Foi mais um passo para voltarmos a ser aquilo que éramos e não aquilo que fomos durante o último mês. Então ele fala, voltamos à terra, né? Você vê que aquilo gerou um deslumbre muito grande, porque estava numa campanha espetacular, né? E aí, enfim, né? Já acha que tudo que você toca vira ouro, e aí quando vem uma sequência de resultados ruins, você
tenta fazer a mesma coisa que você fazia antes e não dá certo, e você começa a se questionar se o que você fazia era correto, se o que você está fazendo é correto, se você está fazendo de forma adequada, talvez, né? Deu certo. Deu certo. E deu muito certo contra o Fluminense, tá? Diniz, vamos pegar aqui. A gente vai ouvir o Diniz, tá? Ficou convite, daqui a pouco a gente está chegando lá. Não tem nada a ver com o jogo de quarta-feira. Quando estava 11 contra 11, o Fluminense tinha domínio da partida. Cuiabá estava marcando alto, mas saíamos na maioria das vezes. A expulsão afetou no resultado do jogo. Jogar com um time mexido, com um jogador a menos, com o calor que estava aqui, ficou muito mais físico e afetou a estratégia que a gente montou. Tivemos que mudar nosso jeito de jogar. Até o gol do Cuiabá, o jogo estava controlado. Falhamos no primeiro gol e o segundo foi de bola parada. O que afetou hoje não foi planejamento, foi a expulsão. Ela foi muito determinante para tudo que aconteceu no jogo. Eduardo Cudê falou que o Fluminense tomou 3, né? Citou, ele até falou, tomou 4, aí corrigiram ele. 3, 3. Então pro Cudê foi até bom, né? O Fluminense tomou 3, nós só tomamos 2, tá bom. Tá bom, a gente chega um pouquinho menos desmoralizado? Eu acho que não. Porque o terceiro gol do Internacional foi ter perdido por 2-0 em Porto Alegre. Não, ele obviamente não tirou sarro do Fluminense, tá, gente? Mas ele falou assim: ele só usou como nível de como perdemos, estamos com a cabeça na Libertadores. Ele falou declaradamente isso, não tem como. Mas foi meio que assim: pô, a gente perdeu de 2, o Fluminense perdeu de 3. Então, mas o terceiro gol do Internacional foi ter jogado em Porto Alegre. Fizemos um grandíssimo jogo. O time jogou muito bem até tomar o gol. Na primeira, e curiosamente, a primeira chance efetiva do Atlético, né? Tomou o gol mesmo. Criamos, tivemos volume de jogo e jogamos praticamente no campo deles. Sabíamos da importância, tentamos ganhar, fizemos um grande jogo, trocamos 11 jogadores e mostramos um jeito de jogar muito importante. Perdemos sem merecer. Sem desculpas, temos responsabilidades. Concentrar a cabeça nesse jogo era muito difícil. Desconcentramos um pouco e pagamos. Eu acho que pecou também pela efetividade no primeiro tempo, né? O Everson teve que fazer algumas defesas, pelo menos duas defesas importantes. Perderam algumas oportunidades, talvez por falta de capricho, talvez por nervosismo, porque é um time reserva, né? Então o time reserva não tem a mesma confiança do time titular. Mas o comportamento foi interessante. Eu acho que não foi o nervosismo, não acho que foi desconcentrar, como disse o Cudê. Eu acho que o time desanda mesmo. Eu acho que, cara, não é nem confiança, cara. Assim, eu acho que o time foi cansando. O Felipão, ele colocou. Acho que a grande mudança do Felipão foi a entrada do Igor Gomes no lugar do Pedrinho, que estava mal no jogo. Mas, cara, assim, é aquele fator anímico, né? Que você, poxa, tá com a cabeça num jogo já. E aí você coloca os titulares para tentar mudar alguma coisa, só que os titulares não estão com a cabeça nesse jogo. E aí você vai lá e toma um segundo gol. Então é realmente óbvio que não é desculpa, porque a situação do Inter na tabela ela é muito delicada. E eu acho que o Inter tem que começar a dar uma priorizada, né? Você precisa priorizar para não correr riscos desnecessários, né? Mas enfim, aparentemente está tudo calculado. Para mim, o Inter tem time para não cair. Cair, falar que vai cair é muito cedo, mas tem time para não brigar contra o rebaixamento. Essa é a verdade. Agora, se deixar o negócio correr, né? Depois pode ficar tarde, né? Bom, para finalizar, o Felipão disse que usou a estratégia, a tática. Usou a tática do Eduardo Cudê. Vamos lá? Quando fizemos a mudança tática, com um Paulinho como ponta de lança, Batalha como primeiro homem, fazendo os três jogadores de meia se portarem muito bem. Opa, é isso. A entrada de Mariano por dentro para fechar, melhoramos o desempenho, deslanchou quando o Edenilson foi para a lateral. Ganhamos no sistema do Cudê. 4-3-1-2.
Foi mal, gente. Eu tava aqui olhando. Bom, Luiz Felipe Scolari, né? Você vê que ficam legados, né? Você vê que ficam legados. É, falou que usou a estratégia a tática do Kudê e tudo mais, contra o próprio Kudê, né? E deu certo. Os jogadores dispensam comentários na sua qualidade técnica, na sua habilidade, na sua capacidade com a bola. Teve golaço do Hulk, teve gol do Igor Gomes, que foi um dos caras que talvez tenha mais auxiliado na mudança de jogo. O Felipão coloca algumas coisas importantes também. Acho que o time do Inter cansou um pouquinho, faltou concentração. Quando tenta virar, buscar a virada, não, nem virada, buscar o empate, o o Kudê coloca, por exemplo, o Maurício, entrou muito mal, o Arangues também, cara, assim, Valência não tava com a cabeça no jogo mais. E depois o Hugo Malo, né? Hugo Maio, sei lá qual que é, perdão aqui, peço perdão ao atleta, não sei qual que é a pronúncia correta, eu vou falar Hugo Malo. É que é espanhol, né? É Hugo Maio. Enfim, vou falar Hugo Malo, tá, gente? O Malo foi expulso, sim, sem pé nem cabeça, um dos caras que foram mais importantes no jogo contra o Fluminense. Você vê que o time não tava com a cabeça. Eu acho que o Cudê errou ao fazer essas substituições, porque ele coloca caras com mais qualidade técnica, mas caras que não estavam com a cabeça no jogo. Talvez deixar os reservas mesmo, que sabem que muito dificilmente vão jogar o jogo da Libertadores, deixa os caras lá. Aí deixa eles lá, fala, ó, vai vocês mesmo, vai vocês mesmo. Porque é que agora, depois que o jogo acaba, fica muito fácil falar, né? Mas é muito claro que os caras não estavam com a cabeça para esse jogo. Muito claro, né? Enfim, tá? Enfim, gente, vamos fechar com as notícias esportivas aqui. Vamos para a coletiva do Diniz, tá? Fluminense Esporte Clube, canal oficial do Fluminense no YouTube. Então, ó, eu tô sentindo que aumentou aqui os inscritos, hein? Eu não me recordo agora quantos eram, acho que aumentou, hein? Então, vamos lá, né? Vamos convocar a galera para se inscrever no canal, curtir o vídeo. Já agora, tá na descrição do vídeo aqui, já é agora, já clica, abre, curte, volta para ouvir com a gente, tá? Isso assim, só para deixar essa moral primeiro, né? Ah, mas não sou torcedor do Flu. Cara, curte assim mesmo, porque o torcedor do Flu vai curtir o canal do seu time. Entendeu? A gente vai convocando todo mundo e nesse ecossistema todo mundo vai ter muita curtida, vai ter muita visibilidade. A gente ouve várias coletivas, aprende coisas novas. É sempre importante, tá? Então vamos embora. Vamos com a coletiva do Diniz, sem mais delongas. Vamos embora. Esse começou o jogo, né? Tava parelho o Cuiabá e o Fluminense, quando tava com os 11 em campo. Depois, o Cuiabá com um jogador a mais, começou a ter mais controle da bola, ter mais chances de gols. Eu queria que você me falasse se o jogador a menos interfere diretamente no resultado final da partida e se o resultado de hoje interfere no jogo de quarto pela Libertadores ou são campeonatos diferentes. Primeiramente, boa noite. Não tem nada a ver o jogo de hoje com o jogo de quarta-feira. E quanto à sua pergunta, discordo um pouco. Eu achei que contra a 11 contra 11 o Fluminense tinha domínio da partida, tinha finalizado mais, tinha mais controle, não estava oferecendo nada. O Cuiabá estava marcando alto e levando vantagem quase todos os lances. Do Cuiabá tentava nos marcar mais alto, a gente saiu a maioria das vezes. Então, o jogo, a expulsão, ela interferiu completamente no andamento do jogo e no resultado do jogo. A gente jogando com um time já todo mexido e depois com um jogador a menos, o calor que estava aqui, e alguns jogadores que estavam jogando que teriam que ficar correndo distâncias muito longas e o jogo ia ficar muito mais físico, a gente resolveu também tirar a estratégia que a gente montou, acabou que a gente não conseguiu implementá-la com um jogador a menos, a gente teve que mudar jogadores e mudar o jeito de jogar. E ainda assim a gente, até o gol do Cuiabá, a gente não estava tendo muita chance, mas estava bastante controlado. A gente acabou falhando no primeiro gol e tomamos o segundo gol de bola parada. E daí em diante ainda ficou o jogo mais controlado pelo Cuiabá e muito mais forte emocionalmente no jogo e a gente não tinha muito mais força para buscar o empate. Bom, aqui foi aquelas aspas que a gente leu inicialmente, né? Quando estava no 11 contra 11, o Fluminense estava dominando o jogo, né? O Diniz costuma falar isso, né? Estava dominando o jogo. Você pode entender como quiser o domínio de jogo, né? Mas
Cara, não tenho muito o que elogiar nem o que criticar. Isso é um discurso padrão do Diniz. Uma coisa que eu volto a repetir, eu falei no começo do podcast e eu acho que cabe aqui de novo. Às vezes, cara, assim, independentemente de você defender o seu trabalho ou não, eu acho que não custa também se dar um mérito ao adversário. Porque no 11 contra 10, no 11 contra 10 na Copa Libertadores da América, o Fluminense foi buscar. O Fluminense teve uma atuação irrepreensível com 10 jogadores. O Internacional não conseguiu consolidar uma goleada. Sequer conseguiu consolidar uma vitória. Então, quando um Cuiabá, por mais que seu time esteja desfigurado, por mais que esteja calor, ele coloca condicionantes. E eu sempre falo aqui, é importante a gente colocar essas condicionantes. Não dá para a gente dissociar. Isso impacta. Isso impacta, pô. É um time que não tá jogando, é um time que tá sem entrosamento e não tá jogando. Ah, você pode até culpar o Diniz. O Diniz pode colocar algum desses jogadores como titular, mas eles nunca vão jogar juntos da forma como eles jogaram contra o Cuiabá. Então, tem condicionantes. Tem condicionantes, né? Calor também, muito calor, enfim. Mas se tá calor, é uma coisa que o Vojvoda falou recentemente, né? Inclusive no jogo contra o Fluminense. Se o gramado tá ruim pra gente, tá ruim pra eles também. Se a arbitragem tá ruim pra gente, um dia vai ser ruim pra eles também. Então, se tá calor pro Fluminense, tava calor pro Cuiabá também. Ah, mas eles estão adaptados a jogar nesse calor. Sim, sim. É uma vantagem? É uma desvantagem? Eu não sei. Eu só volto àquela mesma questão. O Internacional não conseguiu nem vencer o Fluminense. Consolidar uma vitória contra o Fluminense. E o Cuiabá consolidou uma goleada para cima do Fluminense. Uma goleada. Então, assim, por mais que tenham condicionantes, você tem que valorizar o seu trabalho, valorizar os seus jogadores. Eu acho que não custa nada você olhar para o adversário e falar, cara, eles foram muito bem. Eles foram muito bem, mas vou falar o quê? Foi o dia deles. Isso acontece no futebol, isso faz parte do futebol, né? Só isso. Eu acho que não tem demérito você elogiar o comportamento da outra equipe. Porque eles poderiam ter feito um gol. Fizemos um gol no Fluminense. Opa, vamos segurar essa vitória. Mas não. Né? Mas não. Fizemos um gol no Fluminense. Opa, vamos mais um. Opa, vamos mais dois. Opa, vamos tentar mais um. Não conseguiram. Ficaram no terceiro. Mas eles tentaram. Diniz Fernando Soares, do Esporte Notícias. Nos últimos 12 jogos fora de casa do Fluminense, eles perderam 8 e empataram as outras duas. E venceram outras duas. Eu queria que você fizesse uma análise, porque parece, tem essa impressão, né, que o Fluminense joga tão bem no Maracanã e não consegue performar da mesma forma nos jogos fora de casa. Não, tá performando. O jogo aqui, desses jogos, eles são jogos muito diferentes. Embora, quando você pega o, o handicap do que tem acontecido em termos de pontuação, parece que é uma coisa que o Fluminense não tem rendimento, mas tem rendimento. Hoje, por exemplo, está fazendo uma partida muito boa, jogando com um time alternativo, como foi em Curitiba também contra o Atlético Paranaense. Mas com um jogador a menos, aí modificou completamente a partida. Então tem histórias muito diferentes dessas partidas que a gente jogou fora de casa. Mas a gente precisa voltar a vencer o quanto antes fora de casa. É, o performar na pergunta foi no sentido de resultado, né? Foi mais no sentido de resultado. Eu acho que é como o Diniz falou, aí eu concordo com ele. Cada partida é uma história, né? E cada partida acontecem coisas que te deixam perto da vitória, te deixam perto da derrota, do empate, enfim, o rendimento do Fluminense fora de casa, ele é muito ruim. Isso é muito relevante. Isso tem a ver com, eu acho que na maioria das situações, tá? Em maioria das situações, uma coisa que o Diniz reclamou, e eu concordo, não tô aqui para bater no Diniz, eu concordo.
o gramado. O fato do Fluminense não ser tão bem sucedido fora de casa, eu acho que tem muito a ver com o gramado também. É um time que ele cresce muito com o apoio do torcedor, isso é um ponto e é muito relevante. Agora, o gramado é fundamental para o jogo do Fluminense. E quando não se tem um gramado que permita o Fluminense jogar da forma como gosta, com um toque de bola rápido, aproximação, fica mais difícil. Fica mais difícil você prevalecer. Então, eu acho que isso é um fator relevante e cada jogo fora de casa é uma história diferente, né? Às vezes está muito frio, às vezes está muito calor, o gramado está ruim, está mais ou menos, está muito seco, tem tufo de grama saindo e tudo mais. Não é desculpa. Eu acho que são condicionantes. Acho que a gente tem que fazer uma reflexão. Acho que a gente não. Acho que o Diniz e a sua comissão técnica tem que fazer uma reflexão, tem que dar a resposta. Até porque se você sonha em brigar por coisas mais altas no campeonato, não estou nem falando de título, estou falando de G4, porque você não sabe o que pode acontecer na Libertadores. Você tem que fazer o resultado dentro e fora de casa. A gente tem um Galo que está em ascensão e venceu o Internacional em Porto Alegre. Então é imperativo e fundamental que o rendimento fora de casa ele melhore um pouquinho. Não que ele melhore significativamente, que ele melhore um pouquinho. Porque todo mundo no campeonato, e até por isso está embolado, todo mundo faz majoritariamente seus pontos em casa. E fora de casa deixa escapar. Então, para você conseguir fazer um pouco a mais, você tem que ter um resultado. Aí não é nem questão da performance, né? É o resultado. Tem que ter resultados mais relevantes para você conseguir buscar e competir com as equipes que vão ficar lá no G4. Porque, como eu falei, o Fluminense sonha com o título da Libertadores, mas não dá para garantir, né? Não dá para garantir que o time... Óbvio que o time é competente e vai brigar, mas você tem que ter o plano B, né? Toda equipe tem que ter um certo grau de profissionalismo e pensar, poxa, tem que ter o plano B. A gente tem que se classificar para a Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Vinícius, Carlos Barbosa, do Globo. Nos dois últimos jogos, claro, situações diferentes, times diferentes, competições diferentes, mas nos dois últimos jogos, o Fluminense teve jogador expulso. Você acha que são situações pontuais, específicas, dessa partida de hoje, da partida passada, ou tem algo a se trabalhar nesse sentido que o time tentar se precaver um pouco, né, em relação a essas discussões? E o outro ponto é sobre o Ganso. Teve algo específico no jogo, alguma leitura sua sobre a intensidade do jogo, que, enfim, o motivo que fez você optar por não utilizar o Ganso, considerando aquela ideia de ter mais ritmo de jogo e também a importância dele, talvez, até na quarta? Não, o jogo do jeito que ele se mostrou com isso por a menos, a gente ia só expor o Ganso. Para ele entrar, para ficar correndo para trás e marcando, e do jeito que a gente estava jogando, era muito mais uma exposição desnecessária. Se a gente tivesse a ideia, se a gente não tivesse jogador expulso, usar ele metade do tempo, ou pelo menos 30 minutos, porque eu acho que ele poderia fazer diferença no jogo, além de ganhar ritmo. Mas da maneira como o jogo se mostrou, não tinha, nem passou pela minha cabeça colocá-lo com um jogador a menos. Primeira pergunta, qual foi? Sobre a expulsão. Aqui sobre só a questão do Ganso, né? Foi perguntado do Ganso. Aí é outra coisa que eu concordo com o Diniz. Não é jogo pro Ganso, né? Senão, cara, o jogo tem um componente do próprio calor, né? Que o Diniz falou, e isso mexe, né? Isso parece que te deixa mais cansado. E por ter um jogador a menos, se torna um jogo de correria. E o Ganso não é um jogador de correria. Por isso que ele encaixou tão bem no time do Fluminense. Porque não é um jogo de correria, não é um jogo de imposição física. Com um jogador a menos, aí sim você tem que jogar na força física. E aí já sai da característica do Ganso. Não é nada que preocupa, embora tenha sido 2 lances com muita severidade da arbitragem. Embora assim, tinha acabado de tomar amarelo. Esse juiz gosta de dar, que deve ser o recordista de cartão amarelo. Então ele deu um cartão amarelo, logo depois, nem estou questionando a expulsão, porque assim, o primeiro amarelo, o Marcelo chegou um pouco atrasado, logo depois ele expulsou com bastante convicção o Martinelli. E o jogo da quarta-feira, o Samuel nem toca no jogador da... Como hoje também, se você vai ver o lance, o replay, você vai ver que não foi uma falta para... Plasticamente parecia que foi para amarelo, mas no fundo também não teve maldade, não teve um contato. Mas na hora eu até entendo ele ter dado o segundo amarelo pro Martinelli. Acho que a gente poderia ter evitado as 2 expulsões também, a chance da expulsão. Mas não foi nada
absolutamente por descontrole ou coisa do tipo. Foram lances pontuais que não tem muito a ver com a sequência que a gente vai ter no ano. Não, não. Cara, assim, não dá pra também condenar os jogadores. Não dá pra condenar também o Diniz, né? São coisas pontuais? São coisas pontuais. Chama muita atenção ter 2 jogadores expulsos em 2 partidas consecutivas? Sim, chama muita atenção. O juiz talvez foi um pouco severo demais? Talvez. Talvez o juiz tenha sido severo. Mas aí o Diniz entra numa coisa. Da Libertadores, o Samuel Xavier nem encosta no Valência. Encosta sim. Ele encosta sim. Ele é imprudente no lance. Ele é imprudente. Ele passa um rapa no Valência. Você pode questionar se foi forte ou não, se não foi forte. Se foi na maldade ou se não foi na maldade. Se foi para cartão amarelo ou se não foi para cartão amarelo. A gente pode questionar isso. Mas o contato houve. E ele foi imprudente. Esse que é o ponto. A gente pode questionar, a arbitragem poderia ter sido um pouco mais conivente, porque ele fala assim, não houve maldade, mas cartão amarelo não é só para quando tem maldade. Cartão vermelho não é só para quando tem maldade. É para quando há imprudência. Acidentes de trabalho acontecem. O Marcelo foi punido com cartão vermelho na Libertadores por um lance totalmente despretensioso da parte dele. Ele foi punido com o cartão vermelho e tomou gancho depois. Tomou gancho de 1 ou 2 jogos depois. Que eu achei um absurdo. Eu concordo. Houve uma severidade da Conmebol. Eu concordo. Porque foi um acidente, mas acidentes também são passíveis de cartões amarelos e são passíveis de cartões vermelhos. E aí é a coisa do jogador dentro de campo. Dele ter essa malícia do jogo. Ou não? Por isso que eu assim, não dá pra gente condenar o atleta, mas o que dá para cobrar é, poxa, você também tem que ter um pouquinho mais de malícia, né? Você sabe porque o atleta ele sabe que está passível de tomar um outro cartão amarelo. Quando o Samuel Xavier toma o primeiro cartão amarelo muito cedo no jogo contra o Internacional, ele sabe que ele está pendurado. Quando o Martinelli toma amarelo no começo da partida contra o Cuiabá, ele sabe que ele está pendurado. Qualquer outra falta depois que ele fizer, vou ser leal em todas as jogadas, eu não vou para machucar ninguém. Mas um acidente pode acontecer. Quando o Samuel Xavier dá um carrinho como ele fez, ele está sendo imprudente. Por mais que o carrinho não foi para acertar o Valência, foi para tirar a bola, tá? Mas ele está deitado no chão. O Valência está até um pouco longe dele, chega um pouquinho antes. E ele acerta o pé, cara. Acerta, não tem jeito. Não tem jeito, cara. Então por isso que a gente fala assim, foi maldade? Não, não foi maldade. Foi para cartão amarelo? Talvez o critério tenha sido excessivo demais? Concordo. Agora, houve imprudência. E um jogador desse nível profissional, ao tomar um cartão amarelo cedo na partida, ele sabe que ele está pendurado. E o que acontecer depois, ele sabe que ele vai ter que ter um cuidado redobrado. Então, eu vou repetir aqui mais uma vez. Eu não acho que tem que ir lá e cobrar os jogadores, apontar o dedo. Só acho que assim, cara, vocês têm que ter um pouquinho mais de malícia, né? Vocês não nasceram ontem pro futebol. Primeiro que assim, eu já acho que tem que questionar tomar cartão amarelo no começo do jogo. Né? Tem alguma coisa muito errada. Tomar cartão amarelo, o do Martinelli foi ali 15, 16, 17, cara, não estava controlando o jogo, como diz o Diniz? Por que tomou um cartão amarelo tão cedo, né? Então são coisas que eu falo assim, deixei a crítica no começo e, poxa, eu não vou criticar agora o Diniz de novo, mas assim, óbvio que ele tem que defender os seus, né? Ele não vai julgar, ele não vai condenar ninguém, não vai expor nenhum atleta, mas, cara, são coisas pontuais? São coisas pontuais. Agora, nada está isento da crítica. E eu acho que sim, a crítica não é no sentido desconstrutivo de seu horrível, né?
não pode mais vestir a camisa do Fluminense. Não é isso. A crítica é, cara, sim, poxa, é um jogo importante. É um jogo, é uma semifinal de Libertadores. Aqui é um jogo importante pelo Campeonato Brasileiro, fora de casa, para a gente seguir numa boa sequência, manter a confiança em alta. Poxa, o jogo vai ser difícil, o clima não é adequado para a gente. Poxa, vamos ter um pouquinho mais de malícia nas jogadas, né? No jogo. Porque, poxa, se eu tomo um cartão cedo, senão daqui a pouco a gente vai ter que cobrar o Diniz, cara. Vai chegar num ponto que a gente vai ter que, pô, tomou cartão amarelo cedo, tem que tirar o cara antes do final do primeiro tempo. O que não é justo, né? O que não é correto você colocar na conta do treinador. Mas daqui a pouco vai ser, cara. Tipo, pô, fulano tomou cartão aos 15 minutos. Pô, Diniz, você tem que tirar o cara quando der 35 minutos, mano. Porque os caras não estão tendo a sensibilidade. Aí você vai contar com a arbitragem de ela vai ser um pouquinho mais conivente ou não. Cara, se é cartão, é para dar cartão. É o critério do árbitro. Alguns árbitros são mais criteriosos que outros. A gente pode concordar ou desconcordar. Mas eu concordo que as expulsões foram merecidas. Agora, nesse caso, a do Samuel Xavier, ele vai insistir porque ele já falou numa coletiva, né? Falou numa coletiva pós-jogo, ele vai insistir nessa questão. Mas, pelo menos dessa vez, ele não criticou o árbitro veementemente, né? Que eu acho que pegou mal ele como técnico da seleção brasileira. E agora ele tem que defender a tese dele, que ele já falou, mas pelo menos não penou na do árbitro, né? Só falou que, poxa, de repente não foi para cartão, e isso condicionou o jogo e faz parte, né? Faz parte. Mas é uma coisa que me incomoda, e eu vou ser repetitivo nisso, ele não dá em nenhum momento crédito à equipe do Cuiabá. Poxa, os caras estavam com um jogador a mais. Com um jogador a mais, você pode nem vencer o jogo. Com um jogador a mais, você pode vencer por 1-0 e tomar sufoco. Com um jogador a mais, você pode, cara, vencer o jogo. Não, perder o jogo, no caso do Cuiabá, né? Só que os caras fizeram 1, 2, 3 e, cara, como disse o próprio treinador do Cuiabá, poderia ter feito mais. Então, assim, poxa, não é, cara, desmerecer o seu trabalho e dizer que o trabalho do adversário é melhor. É que pelas situações do jogo foi favorável a eles e aí o mérito dos caras de aproveitarem as situações. É só isso, cara. É só isso que eu falo, cara. Não há demérito em você reconhecer o mérito do adversário. É só isso. Tá? Gente, eu vou fechar o podcast de hoje. Vamos lá? Domingo, cara, tem um jogo fundamental na parte de baixo da tabela. Vai ser quente, tá? Santos e Vasco tem outro jogo importante para a parte de baixo da tabela. O Cruzeiro, apesar de estar aqui em 13º, mas para o América ainda ter qualquer pretensão de buscar alguma coisa, é um jogo fundamental. Coritiba. Bom, vamos ver se o clássico muda alguma coisa, né? Vai ter clássico Atletiba. Vamos ver se o Coritiba consegue fazer alguma coisa, porque até agora só partidas pavorosas. Vamos ter Palmeiras encarando o Bragantino, e é o que eu falei, de repente o que acontecer, a gente vai ouvir o Abel amanhã de novo também, tá? Porque eu falei, pô, tanto o Diniz quanto o Abel, nesse meio de semana, assim, foram de um nível de deselegância que depois a gente tem que falar, poxa, não custa nada você ter um pouquinho de humildade, porque você também é humano, né? Estamos todos aqui como seres humanos, no mesmo plano. Ninguém é maior do que ninguém. Ninguém sabe mais do que ninguém, né? É só isso. E o Botafogo na segunda-feira. É isso. Bom, gente, ó, agradeço demais. Você que não acompanha até aqui, fica o meu profundo agradecimento. Peço para deixar uma moral. A gente volta amanhã com os jogos de domingo, tá? Encerro por hoje. Valeu demais. Um forte abraço e até amanhã. Tchau.